Muito bem, já esteja a ser emitida. Então, muito boa noite, quero saudar todos e todas que nos acompanham. Estamos nesta última sessão, integrada no projeto Intervir, Convergir e Construir, como já sabemos, uma parceria da Câmara Municipal com a Federação Conselhia das Associações de Pais Encarregados de Educação de São João da Madeira. Para promover a reflexão e dinamizar o tema Leitura de Verão, um bicho-papão, temos hoje conosco um convidado muito especial, o Dr. Paulo Condessa, formador, escritor, dinamizador cultural, que tem colaborado desde há longa data na dinamização e integração de eventos culturais da nossa cidade, nomeadamente na Poesia à Mesa. Bem-vindo, Paulo. É um gosto e uma grande honra ter-te aqui nesta sessão, que é dirigida a toda a comunidade, especialmente a comunidade educativa. Esta é a última deste ano, esta sessão, e tem como base os diversos estudos que comprovam que a leitura ajuda a desenvolver o cérebro e a ter melhor desempenho escolar nas nossas crianças e nos nossos jovens. Pretende-se que seja esta sessão uma ajuda aos pais e educadores das crianças, no sentido de que estes estimulem as mesmas, ou nas mesmas, o gosto pelos livros, o que é uma missão cada vez mais importante e se calhar difícil, considerando também que se aproxima um período mais alargado de pausa escolar. Então, o que nós estamos hoje aqui e agora a fazer é tentar apelar para que seja promovida a leitura nas nossas crianças. Peço então que se associem a nós e que assistam a este momento de partilha e de discussão, colocando as vossas questões. Para apresentar algumas notas biográficas do orador de hoje, Paulo Condessa, passarei a palavra à representante da FECAP, a doutora Mariana Carvalho, que está aqui conosco e a quem eu saúdo desde já e agradeço mais uma vez a presença da FECAP aqui nas nossas sessões, que tenho a certeza esta será mais uma que será pautada pelo interesse e com certeza que teremos muitas pessoas que a nós se queiram juntar. Então, doutora Mariana, muito obrigada pela presença e peço-lhe então que refira algumas notas biográficas do nosso Paulo Condessa e parece-me que já tem aí também a seu lado alguém que quer colaborar na sessão. Sim mesmo, muito boa noite a todos e a todas, muito boa noite a vereadora Irene, muito boa noite Paulo Condessa. Pronto, então, a vereadora já fez aqui as primeiras apresentações, contudo o Dr. Paulo Condessa tem uma licenciatura e uma pós-graduação em Ciências da Economia pela Universidade Nova de Lisboa, uma frequência em pós-graduação de Ciências Religiosas pela Universidade Lusófona, é formador, escritor e dinamizador cultural, com obras publicadas, Um Menino Silêncio e Relatos da Rendição Os Animais Inclinam. Portanto, espero que tenha sido bem apresentado, que tenha dado jus aqui ao nosso Paulo Condessa e, portanto, também estou ansiosa, não é? Enquanto mãe, enquanto representante dos pais, estamos todos ansiosos para também perceber como é que nos pode ajudar a promover a leitura das nossas crianças e jovens. Paulo, a palavra é tua, a sessão é nossa, mas estamos aqui para te ouvir e apelo mais uma vez a todos e a todas que nos estão a acompanhar, quer através do Facebook, quer através do YouTube, para que coloquem as questões, aquilo que com certeza irá enriquecer ainda mais esta sessão, desculpem, que promete. Muito obrigado Irene, muito obrigado Mariana pelo vosso carinho. Ainda não me habituei muito a esta coisa de estarmos aqui aos quadradinhos, mas vamos lá tentar que isto pelo menos sirva para ajudar, não é? Porque a humanidade sempre teve que encarar os desafios e fazer, como se costuma dizer, das tripas coração, e pode ser que haja algumas vantagens.
Eu não sei se estou à altura dessas expectativas que vocês relataram, espero poder ajudar, tenho realmente alguma prática no terreno, já vão algumas dezenas de anos, e vou tentar, eu penso que se calhar o melhor é eu fazer dar uma pequena estrutura de uns 10, 15 minutos e depois ficar a aguardar que haja perguntas específicas ou concretas em que eu possa ajudar as pessoas com o meu contributo. Claro, é sempre a partir da minha visão e sempre a partir da minha experiência. São João da Madeira é uma cidade muito querida para mim, já colaboro mais ou menos desde 2013 e regularmente desde 2016. E, portanto, tenho aí já muitos amigos e também muito trabalho no terreno que tem sido feito especificamente nesta área, na área da promoção da leitura e na área de promover a leitura junto de várias camadas, de vários tipos de pessoas, de várias idades, de vários estratos sociais, mas que no fundo vai sempre dar ao mesmo, é que somos todos pessoas, somos todos humanos e portanto alguma coisa devemos ter em comum e é essa coisa em comum que nós temos que permite que nós façamos essas ligações. E para mim, eu estou sempre a dizer isto, apesar de nós dizermos que a leitura é uma coisa muito importante, eu digo sempre, a leitura não é o tesouro. O tesouro somos nós. A leitura é um mapa do tesouro porque é, digamos, uma tecnologia, uma velha tecnologia, mas uma tecnologia que nos permite aceder e registar e reproduzir as coisas que se passam dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós sentimos e por aí fora. Claro que quando a leitura se tornou uma coisa institucionalmente muito importante, isso teve também um efeito perverso. O efeito perverso é que as pessoas falam na importância da leitura e esqueçam-se de para que é que ela é importante e não é só para dar competências às pessoas para vingarem nesta sociedade, ou seja, hoje em dia na nossa cultura é muito difícil uma pessoa poder ter um trabalho normal e poder relacionar-se socialmente com os outros se não tiver competências mínimas e literacia mínima do ponto de vista do próprio funcionamento, não é? Institucional, do trabalho e com os outros, deixar recados por aí fora, coisas das mais simples às mais complexas. Mas, no entanto, há uma outra componente à qual a leitura, e a parte oral da leitura, ou seja, a leitura, ou melhor, portanto, temos o lado da escrita e temos o lado da leitura, não é? Portanto, mas depois o lado da leitura, que pode não haver leitura, ou seja, pode haver pessoas dizer de cor e, portanto, aí não estamos a considerar a leitura, mas temos também o lado da oralidade, que tem uma tradição muito mais longa, não é? Portanto, tem uma tradição desde o princípio da humanidade, em que as histórias e os contos que eram passados, não só na sua utilização prática do dia a dia, não é? Do faz isto, faz-me aquilo, ajuda-me aqui, ajuda-me acolá, mas depois onde aparecia toda a relação com a mitologia e com os símbolos e com a capacidade de nós sentirmos e de nós imaginarmos o que nós sentimos, e esse lado, hoje em dia, muitas vezes quando se fala na importância da leitura, esse lado está um pouco esquecido. Isto é o que diz a minha experiência. E o que eu queria era relembrar aqui que a leitura pode servir para nós recuperarmos uma certa perda de ligação que existiu entre as várias camadas da população, nomeadamente pais e filhos, professores e alunos, das várias classes etárias, porque nós nos fomos estruturando de uma maneira a tornar isso difícil. Ou seja, a própria maneira como as pessoas dividem o seu dia entre as suas ocupações e a própria, por exemplo, no caso dos professores e dos casos dos educadores, que eu penso que há aqui muitas pessoas com essa profissão, só o facto de terem a seu cargo 20, 30 pessoas e terem, para além dessas 20, 30 pessoas durante X horas por dia, ainda terem ocupações burocráticas que ocupam uma outra área do cérebro completamente diferente e um outro tipo de preocupações, etc., não lhes dá a disponibilidade para elas acederem a esse tal tesouro. E esse tal tesouro o que é? Não é o facto de saber ler recados e ter boas notas nos exames. É de saberem ler a si próprias, de saberem dar-se a ler aos outros. E isso pode ser feito, e em grande parte e em grande medida, na nossa cultura, tem sido feito através da literatura. Ou seja, grande parte da educação emocional que a nossa sociedade possui hoje foi dada através da literatura e através das artes. Porque nós não temos, digamos, institucionalizada uma aprendizagem emocional.
E estamos a começar, estamos a dar os primeiros passos. Esta última década foi bastante frutífera a esse nível, mas ainda estamos muito, muito, muito longe. Então, o que eu tenho percebido, em primeiro lugar, é isto. As pessoas, no geral, têm esta coisa de que a preocupação com a leitura, não é? E fazem-se esta pergunta. Então, mas vamos obrigá-los a ler ou vamos seduzi-los? Não é? E a minha pergunta é, como é que nós sequer podemos pensar nesta pergunta? Como é que podemos pensar na obrigação? Ou seja, que cultura é a nossa que acha normal pensarmos que a obrigação é uma hipótese? E quando a leitura se tornou obrigatória por o sistema ter achado que ela era, também se perdeu muita coisa. E uma dessas coisas que se perdeu é que, como nós sabemos, os jovens estão a formar a sua identidade e quando estão a formar a sua identidade não gostam de ser obrigados e têm uma reação natural. Então, o que eu tenho percebido é que é ilusório e é completamente um conto de fadas o sistema pensar que tem mais energia do que os jovens e do que as crianças. Nunca. O sistema nunca vai ter mais energia que os jovens e que as crianças. Portanto, nós nunca vamos poder fazer isto contra elas. E muitas delas é o que sentem, é que a escola é contra elas. Enfim, agora haveria aqui, não estamos aqui a apontar responsabilidades, até porque isto é uma coisa muito complexa e intrínseca a vários aspectos da nossa cultura e da nossa sociedade. Mas, então, a resposta natural seria seduzi-las é pensar como é que nós a entusiasmamos, como é que nós as podemos entusiasmar. E a resposta natural que nós sabemos da nossa vida prática é pelo contágio. Para o melhor e para o pior, não é? Nós agora estamos na pandemia, temos o lado pior do contágio, mas há o lado melhor do contágio, porque nós somos seres de contágio. E, portanto, a pergunta que nós devemos fazer quando falamos de leitura é não como é que nós vamos fazer que eles leiam, mas sim como é que nós vamos fazer que eles gostem de ler. E isto, aparentemente, um detalhe é absolutamente crucial. Porque se eles gostarem de ler, eles vão usar a energia deles para essa finalidade e nós não temos que lutar contra essa energia com uma disparidade em que nós iríamos sempre perder, nós estou a falar do sistema, e portanto se eles gostarem de ler, obviamente que as coisas estão facilitadas, porque naturalmente nós seres humanos, quando gostamos de uma coisa, exploramos essa coisa. Então, em primeiro lugar temos que saber do que é que eles gostam, ter uma relação com eles, não é? E para certas pessoas, nomeadamente para os educadores e para os professores, às vezes é difícil ter uma relação extracurricular, pelas condições em que o sistema está montado, mas muitos professores conseguem, apesar disso, estabelecer essa ligação. E os jovens reconhecem essa ligação. E essa ligação é o quê? É olhar olhos nos olhos, respirar fundo, estabelecer conexão em todos os pequenos passos e detalhes. Houve aqui uma intervenção de uma senhora inglesa a dizer do recording é stop, mas continuo, não é? Sim, peço desculpa, Paulo, eu acho que concretamente houve aqui um problema de falha, mas ainda estamos em direto no YouTube, portanto vamos continuar e com certeza que depois tudo se retornará também no Facebook. Ok, muito bem. Então, e essa dificuldade da ligação, não é? Para eles reconhecerem essa ligação, porque se os jovens sentirem que os adultos têm essa ligação, eles não vão ficar contra, não vão ficar com os preconceitos que já trazem hoje em dia, que já estão montados em relação à leitura, em relação às atividades em que eles são obrigados, e se eles reconhecerem que aquele adulto que não está a atuar com superioridade, mas sim com humildade e que não está a tentar controlar, o que é muito difícil, não é? Porque a maior parte de nós temos, como é que eu ia dizer, medo que a nossa profissão e o nosso trabalho e a nossa missão não seja cumprida por esta razão, por aquela razão, pelos nossos próprios medos e pelas nossas próprias inseguranças. Isso vai fazer com que nós queiramos controlar os resultados e isso vai provocar esse corte em que eles sentem, eles estão aqui a controlar, estão aqui a querer fazer a cena deles e não a nossa cena. Perdoem-me esta linguagem mais jovem, mas é como eles pensam. Então, se calhar, uma das chaves para esta questão do contágio é nós, adultos, fazermos o exercício de estarmos conscientes daquilo que nós estamos a sentir em cada momento,
não é? Se é medo, se é descontração, se é leveza, se é peso, se o que for, e várias vezes perguntar como é que tu te sentes. E através dessa relação do sentir, nós conseguimos estabelecer essa conexão. E a partir daí nós temos que dar o exemplo, porque o contágio é através do exemplo, não é através do que eu digo, é através do que eu faço. E, portanto, muitas pessoas falam de antigamente, alguns professores conseguiam, em todas as aulas liam 5 minutos e sem obrigação, nunca havia obrigação, não havia julgamento, não havia depois, como é que se diz, avaliação, era tudo grátis. Isto é uma coisa que o Daniel Pennac fala muito, naquele famoso livrinho Como um Romance. Ele diz, nós quando somos crianças temos uma relação com a leitura visceral que vem através dos pais, não é? Que nos leem histórias e que nos dizem coisas, aqueles de nós que temos, não é? Nem todos, mas mesmo quando não leem histórias dizem, oh, meu querido, meu amor. Então nós recebemos a oralidade e o amor pelo mesmo canal e ao mesmo tempo e numa idade muito precoce, e isso está ligado. Portanto, vem para nós tipo Asterix e Obelix, juntos. E quando entramos na escola, de repente há uma traição. E a traição é, agora temos que ler e temos que aprender isto e temos que fazer aquilo, mas se não fizermos aquilo bem, vamos ser julgados, ou não vamos ter boa nota, ou já não somos bom menino, ou somos bom menino. Portanto, há ali, quando aquilo entra para a avaliação, há ali uma traição de uma coisa que era tudo grátis e por prazer e etc. E de repente há esse trauma. E muitos meninos acusam esse trauma. Porque eles sentem, não é? Eles na cidade sentem tudo. Nós é que nos fomos treinando, nós não estou a falar de toda a gente, mas na maioria, pela nossa cultura, nós fomos nos treinando a não sentir para não sofrer, ou seja, para não repetir as experiências negativas a nível da sensação. E, portanto, isto implica o quê? Que nós temos que recuperar essa ligação, não é? De igual para igual, de não tração de igual para igual, e, portanto, temos que não ler para eles, mas ler com eles. E, portanto, em termos de dica, e para chegar aqui, digamos, à parte final desta breve introdução, em termos de dica, o principal para dizer é isto: não ler para eles, mas, em primeiro lugar, estar com eles. Ou seja, o contágio é feito pelo exemplo. Não quer dizer que seja para sempre, mas temos que arranjar momentos em que nós vamos ler, não necessariamente para eles, pode ser para nós. Ler em voz alta, por exemplo. Ler em casa, ler em silêncio, mas ler em voz alta. O que apareceu ali em cima e em baixo. Uh, Estou ainda eu como anfitrião aqui. Bom, vou continuar, penso que temos aqui uma voz, mas não entendo. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, Paulo, podes continuar. Estamos a tentar resolver o mais rapidamente possível. A palavra é tua. Ok, tudo bem. Não sei se aquele gatinho, como é que se chama o gatinho, Mariana? É Isis. Isis, é Isis. E ainda por cima esse nome egípcio tão importante. Deve ter alguma sabedoria para estar aqui a fazer estas passagens. Então, para fechar esta questão do ler com eles e para eles, ou seja, a questão do exemplo, isto é válido tanto para os pais em casa como para os professores na escola, é ler, claro que num contexto social a leitura convém que seja também em voz alta. A leitura em voz alta tem também uma vantagem grande, quer para depois para a leitura em silêncio ou não, que é transformar a leitura num jogo social, uma coisa que eu partilho. E deve-se, a meu ver, deve-se retirar todo o peso e todo o julgamento e toda a avaliação que é feita sobre estás a ler bem, estás a ler mal, é assim, não é assim, é assado, não é assado. Isso não é a maneira de fazer as pessoas gostarem. Isso é querermos ensinar. E não é assim que vamos lá. Isto é a minha experiência de 20 anos no terreno, já para não contar a minha experiência nem na infância e na adolescência, 20 anos no terreno a lidar quase todos os dias com pessoas que trabalham com crianças e eu próprio a lidar com crianças e com jovens e até com adultos. E, portanto, esta necessidade de humildade, de relação, de compromisso, de fazer não para, mas com, tem também, quer dizer, uma aprendizagem própria que nós temos que fazer, uma disponibilidade própria que nós temos que fazer e criar e encontrar nas dificuldades do dia-a-dia espaço para isso. Eu dou algumas oficinas para fazer isso, mas isso não seria aqui o contexto, mas dou oficinas mesmo para, quando são presenciais, para as pessoas fazerem isso, e quando não são presenciais, mesmo online, dando o modelo e o protocolo que facilita essa parte dos jogos de leitura e brincadeira como
parte introdutória para a criação dessa relação. Mas posso dar como dica brincadeiras que se podem fazer, leituras em conjunto, partilhar, agora eu leio esta parte, depois tu lês aquela parte, agora vamos ler os dois em cor, em conjunto, a ver se dá. Quando se enganam, instituir logo que não há erro, que não existe essa coisa do erro como nós o entendemos, existe o erro no sentido que a palavra portuguesa tem de errar, que é caminhar sem um objetivo definido. Esse erro sim, caminhar sem um objetivo definido, pelo puro gozo, pela pura fruição. E posso-vos dizer-vos que a minha experiência é impossível para uma pessoa relativamente saudável ser indiferente à língua materna e à brincadeira com a língua materna, precisamente porque essa é a nossa primeira experiência com a linguagem. Nós recebemos o amor e a brincadeira com a linguagem ao mesmo tempo, na mesma altura. É aqueles, kiki, xoxó, que lindo. E isso fica gravado e fica para sempre e pode ser apagado temporariamente pelas nossas aprendizagens, mas quando nós vamos lá buscar isso outra vez, isso tem um efeito biológico muito relevante. E eu posso-vos dar um exemplo para, se calhar, terminar e ficar aberto para as perguntas, que é, eu tive uma experiência no Canadá interessantíssima, numa oficina de desenvolvimento pessoal que eu fiz com a Lise Bourbeau, que é uma senhora canadiana bastante conhecida, e eu fui fazer uma coisa intensiva, ou seja, um mês inteiro a trabalhar em desenvolvimento pessoal os dias inteiros. Mas como aquilo era no Canadá, na parte francesa do Canadá, era tudo em francês. Pronto, eu andei no liceu francês, tinha uma certa vontade com o francês e fui lá toda armada em lampeiro, tralala, eu falo francês, está tudo bem, mas a verdade é que, pronto, havia belgas, franceses, etc. E ao fim de uma semana, 2 semanas, eu estava exausto. E estava cansado e tinha uma moinha, uma dor de cabeça, uma coisa, e eu não percebia o que é que se passava, mas o que é que se passa, o que é que não se passa? Então, chega um dia de folga, e no dia de folga vamos todos para a praia. E quando vamos para a praia, eu de repente dou para mim a olhar para a areia, olhar para o mar, olhar para a areia, olhar para o mar, e inexplicavelmente corro para dentro d'água, nado 100 metros ou o que for, e quando chego ao meio do mar, desato a falar português aos altos berros durante para aí 5 ou 10 minutos. A dizer o que me vinha à cabeça, a falar português, cheguei à praia, estava bom, tinha-me passado a dor de cabeça, estava impecável. Portanto, há muitas experiências deste género, ou seja, que têm a ver com níveis que nós ainda não estudamos da nossa relação com a língua materna, com a própria matéria e o som da língua, a substância, a sensorialidade. Nós achamos, nós mergulhamos, tal como o Obelix, nós mergulhamos num caldeirão de significados e achamos que a língua é toda sobre significados. Não é. A língua é sobre sensações, é sobre sensorialidade, é sobre audição, é sobre voz, é sobre matéria, é sobre substância. Mais até do que sobre significados. Claro que depois nós com os significados, isso agora era aqui uma discussão que nunca mais acabava, mas é para não menosprezarmos essa parte, sobretudo quando estamos a brincar com a leitura. Porque quando nós trabalhamos a leitura e fazemos jogos, não só ficamos muito mais competentes a ler e, portanto, estamos muito mais disponíveis para o tipo de sensações que a leitura nos pode dar do que para o trabalho técnico da descodificação, e por isso os jogos também devem ser feitos com ler mais depressa, ler mais devagar, dar saltos, não dar saltos, ler ou olhar para o parceiro e só de vez em quando é que olhamos para o papel para tornar o erro quase obrigatório, para ver se a gente se safa do erro a brincar como se estivéssemos a saltitar. Eu vejo ali a Irene a dizer que sim, porque ela já participou de algumas atividades comigo, e nomeadamente no Poesia à Mesa, em que nós também fazemos esse tipo de exercícios. Isso pode ajudar a criar cumplicidade, brincadeira entre adultos e jovens, e através dessa brincadeira, se não houver a avaliação, se não houver o erro, se não houver o julgamento, rapidamente aquilo passa a ser um entretenimento, uma brincadeira, e eles vão criar gosto e eles próprios sozinhos vão começar a desenvolver isso. Posso-vos dizer, para terminar, que eu tive algumas experiências com crianças com dislexia, e através de alguma pesquisa que eu fiz paralela, não só aquela que existe oficial, mas paralela nomeadamente da Lise Bourbeau e de outros autores que trabalham as questões emocionais, através de uma aproximação só pela materialidade da língua e da escrita, e pela sensorialidade, e pelo jogo, e pelo tolerar o erro, porque grande parte dos meninos de dislexia tem uma dificuldade de ligações entre o hemisfério direito e esquerdo. Há meninos disléxicos que decoram um texto inteiro de uma página, decoram visualmente,
só para se safarem, porque eles não conseguem, através com o hemisfério esquerdo, resolvem com o direito através da imagem, para verem o grau de tensão em que eles estão. E eles vivem numa tensão que se julgam, a maioria deles julga-se numa competição, mesmo que os pais e que os tutores não se tenham conta disso e que não achem que é isso que acontece, interiormente é o que eles sentem. E só por tirar esses fatores, através de determinadas regras e determinada disciplina, grande parte desses meninos resolveram metade ou mais de metade dos seus problemas de dislexia e de atenção e de mudança de comportamento na escola em termos de desafio aos professores. Porque eles não se sentem compreendidos, não se sentem entendidos e, portanto, criam mecanismos de resposta. Portanto, isto só para reforçar a importância do jogo, da brincadeira, do aspecto lúdico, no que diz respeito à leitura, à linguagem e à capacidade de nós nos lermos uns aos outros através da leitura, porque é isso que também os artistas fazem, não é? Quando nós achamos, aquele artista, aquela presença, ele está mesmo lá, o que é estar mesmo lá? Estar mesmo lá é não estar a ler com a cabeça, é estar inteiro, a visualizar, a sentir aquilo que se está a ler e a ter uma experiência completamente humana. E essa carga eletromagnética, não é? Nós somos átomos, não é? Essa carga eletromagnética passa uma vibração, passa uma química, e as pessoas recebem-na da maneira A ou da maneira B, mas recebem-na e criam esse vínculo, essa ligação. Bom, espero não ter sido demasiado confuso, e uma vez que já temos aqui alguns minutos, talvez fosse boa ideia responder às perguntas. Não sei se temos perguntas, espero que tenhamos perguntas. Olá, então, Paulo, eu acho que já temos aqui uma primeira questão e essa primeira questão vai precisamente ao encontro daquilo que estavas a referir nos últimos minutos. A pergunta é: como combater a afirmação de que ler dá trabalho, que tanto assola as camadas jovens? Bom, essa pergunta dava para um workshop inteiro. Nós sabemos, não é, da história, que várias pessoas do século XIX sabiam 5, 6 línguas, tinham uma forma de falar muito mais complexa do que a nossa. Nós sabemos, por exemplo, a língua inglesa, que hoje em dia vocês pegam numa página escrita de língua inglesa e vêm-se aflitos para arranjar uma palavra com 3 sílabas, ou 4, e o inglês já foi como a nossa língua, ou seja, já teve 5 sílabas, 6 sílabas, 4 sílabas, e foi simplificando. Nós, ao menorizarmos as capacidades das próprias pessoas, não é? E ao tirarmos o gozo que aquilo dá, vamos fazendo que as pessoas façam por dificuldade e por obrigação. Ora, tudo o que nós fazemos por dificuldade e por obrigação, nós vamos querer escapar-nos o máximo a isso. E ao escapar-nos o máximo a isso, vamos cada vez desenvolver menos competências, e ao desenvolver menos competências, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a perna direita mais forte que a perna esquerda. A minha tendência é apoiar-me sempre na direita, não é? E resolver os assuntos todos com a direita. Mas se nós pegarmos num carrinho de mão, não é? E só a direita é que está forte, o carrinho de mão vai começar a andar a virar. E depois é um ciclo vicioso, não é? Quanto mais, a mesma coisa acontece com os olhos, acontece com os braços, acontece com, por exemplo, raras pessoas que são ambidestras, umas ou escrevem com a mão, ou com a direita ou com a esquerda, aprenderam, tiveram jeito com uma mão, não treinaram outra, mas há pessoas que treinaram com as duas. Vou-vos dar um exemplo. O Rafael Nadal, que é um dos grandes tenistas de todos os tempos, joga com a mão esquerda, mas ele não é canhoto, ele é direito, ele faz tudo o resto com a mão direita. Mas o tio dele, isto é o que se conta, não sei se é verdade, quer dizer, sei que é verdade a questão do direito e do esquerdo, conta-se que foi o tio que achou que ele tinha mais hipóteses sendo esquerdo, treinou com o esquerdo e ele desenvolveu as competências no esquerdo. Portanto, é tudo uma questão de treino. E depois o treino dá a facilidade dá o gozo, porque nós temos tendência a fazer as coisas que são fáceis para nós fazermos, não as difíceis. Então, uma das maneiras mais fáceis sobre a questão do dar trabalho é introduzir esta questão da brincadeira, voltamos ao mesmo. Em primeiro lugar, ir ao encontro das crianças, ir ao encontro dos jovens, ir ao encontro das pessoas, vamos então ver
o que é fácil encontrar exemplos? Por exemplo, essas coisas do ler dá trabalho, normalmente são sempre preconceitos, não é? Eles vêm com a cabeça feita e depois vão dizer aquilo, nem sequer é uma experiência própria a maior parte das vezes. Vamos imaginar o que é que essas pessoas gostam. Perguntamos, então, mas se tu gostas de música, então e de que música é que tu gostas? E essas músicas todas têm letras. E nós podemos começar por essas letras. E o que é que essa letra diz? Então vamos lá, então e pegamos naquilo e começamos a brincar, e tiramos a letra, e fazemos repetições, e fazemos jogos. Claro, agora tudo isto tem um determinado know-how, não é? Mas também há uma certa intuição e bom senso que a pessoa pode usar para o caminho é este. Eu, em vez de ficar aqui a criticar e a achar que estes jovens de hoje em dia são assim, são assado, se o meu objetivo é que ele leia mais, como é que eu vou fazer? Voltamos, se eu quero que ele leia mais, passo 1, como é que eu vou fazer que ele goste de ler? Se eu quero que ele goste de ler, eu vou ver que outras coisas ele gosta. E através dessas outras coisas eu faço uma ponte. Porquê? Porque a leitura tem ponto com tudo. Porque é um registro. Vamos lá ver, a leitura e a escrita são registros da humanidade. E nós todos somos humanos e temos pontos onde somos humanos. E temos narrativas. Portanto, aquilo é só como é que eu vou fazer o registro ligar à narrativa. Não é? À narrativa sensorial, à narrativa histórica, à narrativa o que for. E através desses pontos começa-se a fazer eles perceberem que aquilo do dar trabalho é uma espécie de uma contradição. E depois dar-lhe coisas mais simples e que eventualmente deem menos trabalho mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é, em todos os exercícios, quando nós temos um texto para ler e para brincar e para jogar, eu edito o texto. Para já começo logo por aumentar o tamanho da letra para 14, para 18, para 20, para o que for preciso. Editar para ter mais espaços. Para quê? Para diminuir o ruído tecnológico de descodificação que é preciso ser feito. E atenção que eu sou profissional e faço isso na mesma. Portanto, isso é uma coisa que ajuda. Depois, ajudar os miúdos quando estão a fazer leituras, fazer marcações. Olha, aqui fazes uma pausa. Então como é que a gente podia fazer uma pausa? Pomos aqui uma barra, ou pomos aqui 2 barras. Assim, quando eu estiver a ler, vou-me lembrar que ali é para fazer uma pausa. Mas ele próprio deve intervir em onde é que ele acha que deve fazer a pausa. Se calhar ele nunca pensou nisso das pausas. Se calhar temos de pensar, mas olha lá, tu aqui, epá, para não dizer tudo de seguido, se calhar aqui parávamos, não parávamos, o que é que tu achas? É sempre esta coisa do que é que tu achas, o que é que tu sentes, como é que é. Claro, os professores e os educadores vão dizendo, mas estamos com uma turma com 30, 40 pessoas, pá, é mais difícil, mas faz. Pronto, isso numa oficina poderei explicar um bocado melhor e casa a casa. Muito bem. Mas faz. Mas mesmo com os pais também podem fazer essa brincadeira, não é? Muito bem. É precisamente isso que eu acho que é uma dica muito importante para os professores, para os educadores e também para os pais que podem perfeitamente incutir o gosto na leitura nas crianças e fazer com que ela deixe de ser o tal bicho-papão. É claro que isto é necessário. Para que seja feita é necessário o recurso, é necessário o tempo, mas eu acho que é muito importante, fundamentalmente, este momento que nós temos aqui para pensar naquilo que é preciso fazer e é possível fazer, às vezes, se calhar não com muito esforço, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de vontade e de saber exatamente o que é que tem de ser feito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é, quando se trata de crianças pequeninas, devemos insistir na leitura na íntegra da história ou devemos ir apenas pelas ilustrações? O que é que tu tens a dizer, Paulo, sobre esta questão? Bem, deixa-me só retomar aqui em relação ao ponto anterior, esta ideia de que um passo de cada vez. Ou seja, para não sentirmos o mesmo que os jovens sentem, que isso dá trabalho, não é? Porque é o que os adultos podem pensar, ei, pai, eu posso fazer isso, mas isso dá trabalho e vai-me dar muito trabalho. Um passo de cada vez. É muito fácil chegar ao quinto andar se nós só andarmos um andar de cada vez. É só um andar não custa nada. Mas quando estivermos no primeiro andar, logo pensamos no segundo. E, portanto, a primeira coisa é dar exemplo. Em todas as aulas, ou os pais com os filhos, ou o que for, ler um bocadinho, eles verem que nós estamos a ter prazer aquilo, portanto, ter cuidado com um texto que possa servir para o nosso gozo, mas que também sirva para gozo quer dizer, que tenha algum tipo de adequação ao que nós achamos que eles gostam, não é?
mesmo que nós achemos que não é o mais politicamente correto ou que não é a coisa certa para fazer, não se preocupe com a coisa certa. A coisa certa não é prioritária em relação a eles gostarem de ler. Eles gostarem de ler, pelas razões certas ou erradas, é prioritário. Isso é que vai dar energia, isso é que vai construir. O resto é secundário. Não é dizer que não é importante, mas é secundário. Em relação a essa pergunta difícil que tu me fizeste, bom, eu não tenho, digamos, nenhuma resposta taxativa, nem sou nenhuma sumidade nesse assunto. O que eu posso dizer é o seguinte: existe, eu pessoalmente acho que tem havido há uma corrente muito preocupada com a questão das imagens, e agora surgiram, antigamente havia os livros com histórias, agora há os álbuns que são praticamente quase não texto e quase imagens. Eu acho que há lugar para tudo. E acho que não nos devemos preocupar e, sobretudo, não subestimar as crianças. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fiz em tempos, quando saiu aí um programa que dá para fazer músicas, que é o GarageBand, eu peguei naquilo, que eu sou muito nabo na questão tecnológica, mas peguei naquilo, deixa-me ver se eu consigo pôr aqui uns poemas. E pus a pôr uns poemas com umas músicas e umas coisas, tralá, e depois pensei, já agora faço um disco. E fiz um disco. O disco era com poemas de um livro meu de poesia chamado O Céu Dentro da Boca, um livro nada para crianças, e o feedback que eu tive foi que amigos meus diziam: a minha filha que tem 5 anos é que está sempre a querer ouvir o teu disco, a minha filha que tem 4 anos e o meu filho que tem 10 anos é que está sempre a querer ouvir o teu disco. Portanto, ou seja, nós subestimamos a maneira como os miúdos se relacionam com a linguagem. Claro que há miúdos e miúdos, como há pessoas, adultos e adultos. Não acho que devemos ficar preocupados com ler as histórias inteiras ou não. Devemos estar preocupados em estabelecer relação com os miúdos. Estar atentos. Se eles estão a seguir, se eles não estão a seguir. Haverá miúdos em que se calhar temos que ir mais para as imagens, haverá miúdos em que se calhar podemos ficar nas palavras. Isso para mim não é prioritário, a técnica. O prioritário é a relação com o jovem, com a criança. E isso implica nós estarmos disponíveis para o que nós estamos a sentir. E eu advogo sempre isto, que é, quando eles perguntam, mas o herói está a fazer isto, ou está a fazer aquilo, ou está isto, a minha resposta é sempre a mesma. Não sei. O que é que tu achas? E deixá-los elaborar. Havia um psicólogo bastante conhecido, um desses conhecidos da praça, que eu agora não estou a lembrar o nome dele, infelizmente. Um que fala assim sempre muito xananã, mas muito consistente. Ele dá respostas muito interessantes. E ele dizia que aprendeu isso, que só aprendeu isso muito depois de ter tirado os cursos e tudo isso, aprendeu depois só com os filhos, que muitas vezes as crianças, quando fazem perguntas, não é porque querem que a gente responda. Eles têm a elaboração deles. Eles querem saber se aquilo é um terreno seguro, se eles estão a ser ouvidos, se vale a pena eles elaborarem, se há conexão. Exato. E muitas vezes não há. E não há porquê? Porque nós estamos preocupados em contar a história certa, estamos preocupados em ler bem, estamos preocupados em que isto, estamos preocupados em vez de estarmos com eles. Uma coisa é estarmos preocupados, outra coisa é estarmos com eles. Muito bem. Isto é difícil. É isso. Olha, Paulo, antes de passar, eu creio que a Mariana tem uma questão para colocar também, mas eu aproveito antes de lhe passar a palavra para te perguntar o seguinte, porque vem no seguimento daquilo que acabaste de dizer. Sabendo que devemos promover a leitura e que a leitura deve causar curiosidade na criança, se a criança optar por um livro que não é indicado para a idade em questão, o que é que nós devemos fazer? Bem, eu devo dizer que, daquilo que eu sei, não há consenso em relação às idades adequadas para isto e para aquilo. Ou seja, há muitos especialistas que advogam... Vocês hoje vão ler um livro de especialistas tipo topo de gama do mundo sobre como tratar os bebés, um livro de há 20 anos do Dr. Spock ou disto ou daquilo, e ficam horrorizadas com o que ele diz. Portanto, nós, a pouco e pouco, vamos mudando a nossa percepção e, portanto, não há, digamos, consenso. No entanto, a minha resposta é praticamente igual à resposta anterior.
Ou seja, se ele gostar, se aquilo traz questões que mexem com ele, ou seja, normalmente a técnica certa para responder, do que eu sei, não é? Para responder a crianças quando eles fazem perguntas eles fazem uma pergunta, vamos imaginar, sobre sexualidade ou sobre isto ou sobre aquilo. Nós devemos responder o necessário e não ir mais longe. Se for preciso mais longe, eles vão perguntar. Se eles não perguntarem, é porque ele está tranquilo com aquela resposta. Se ele está tranquilo com aquela resposta, está tudo bem. O principal, mesmo em relação aos telejornais, em relação aos programas de televisão, aos livros que são difíceis, o problema não é os temas da violência, o problema não é os temas, o problema é eles não terem um adulto seguro com quem eles possam dialogar sobre aquele assunto em segurança. Porque se eles tiverem alguém para dialogar em segurança, eles vão se sentir tranquilos e vão elaborar do ponto de vista deles, provavelmente com um ponto de vista muito mais fresco do que o nosso, que está muito mais condicionado. Portanto, o importante é nós, adultos, estarmos confiantes na nossa relação com a criança, saber-lhe perguntar a opinião dele, o que é que ele sente, e apoiar-nos e suportar-nos a sua elaboração. E vou dizer que é uma tarefa muito difícil, porque nós todos, das nossas idades, caímos todos num caldeirão de certos e errados quando éramos pequenos, e é muito difícil sair desse caldeirão. Não há propriamente certos e errados assim de uma maneira taxativa. Há muito contexto, o contexto é a coisa mais importante. E, portanto, a resposta é muito parecida no sentido de que temos que trabalhar a relação com eles, a partir dos próprios conteúdos, e em cada momento sentir, através daquilo, se é para continuar, se é sugerir outra coisa, mas não entrarmos naquilo do proibido e do não proibido, porque isso penso que quase todos estamos de acordo que não é isso que vai resolver, não é? Aliás, nós sabemos da nossa idade, tudo o que era proibido era nós íamos mais rapidamente. Era o mais apetecido. Era e é. Exato. Mariana, não sei se quer colocar a questão. Sim. Então, temos aqui uma questão que é: se a criança for alfabetizada, mas ainda assim solicitar ao adulto que leia, devemos ceder ou insistir para que leia sozinho? Bom, as perguntas vão todas mais ou menos parar aquela introdução, ou seja, não há uma resposta taxativa para isso, porque essa resposta, para ser taxativa, é uma resposta técnica. E nós aqui temos que ter uma resposta humana e não uma resposta técnica. E a resposta humana é: nós temos que ver como é que o menino está, onde é que ele se sente tranquilo, se ele está constantemente a querer ficar na sua zona de conforto e não quer explorar ou não, mas a meu ver devemos, se for para tirá-lo da zona de conforto, não fazer tudo de uma vez, não é? Não entrar na obrigação. Porquê? Porque nós queremos que o cérebro dele, que em tempos teve uma associação super positiva leitura-prazer, e que entretanto com a entrada na escola isso foi, digamos, baralhado, ele volta a ter uma outra experiência de leitura-prazer para reativar essa sensação de que a primeira coisa quando ele pensa em leitura é em prazer, ou seja, o corpo responde logo com prazer. E quando ele nem chega a ir ao racional, dá uma resposta praticamente somática à questão. Portanto, isso tem que ser gerido de maneira que o adulto vá percebendo que passos dar, se vai esticar a zona de conforto ou não, se vai, por exemplo, dizer: ok, então tu lês uma parte, eu leio outra parte, então agora vamos tentar ler os dois em conjunto, sobretudo fazer daquilo uma brincadeira, rir-se com os enganos. Que giro, que engano tão giro. Esse engano se calhar é melhor do que se calhar o autor até devia ter escrito assim, em vez de estar escrito desta maneira. Ou seja, validar a segurança da criança no contacto com aquele contexto, no contacto com aquele... Porque o principal é eles sentirem-se confiantes e confortáveis para quererem explorar, para ser fácil, para estarem à vontade e mais, e para sentirem que através da leitura eles conseguem contactar profundamente com aquele adulto. E isso então vai fazer com uma leitura um mapa para eles irem ao tesouro, e o tesouro é a relação. E garanto-vos, de tudo o que eu sei, de tudo o que eu vi, de tudo o que eu experimentei, o tesouro é a relação, é tudo isso que nós queremos. Ou seja, nós estamos montados para isso. Os ingleses dizem wired, we've been wired, não é? Nós temos os neurónios espelho, temos isto, há imensa evidência científica que nós, enquanto ego e enquanto individualidade, temos muito pouco. Nós 99% ou 98% somos a espécie, somos tipo 1. E depois o resto é muito pouco, mas como é o pico do iceberg e é aquilo que se vê, a gente achamos que somos o pico do iceberg. Portanto, quando a criança
perceber que através da leitura tem acesso à relação, uma relação verdadeira, franca, humilde, vulnerável, de um para um, pá, ele não mais larga aquela hipótese de continuar a manter relação com aquela pessoa. E depois também irá fazê-lo sozinho e depois com os amigos e por aí fora. Claro. Muito bem. Uma outra questão, Paulo. Se a criança já for alfabetizada, mas solicitar que o adulto leia, devemos ceder ou, pelo contrário, insistir para que ela leia sozinha, sem a ajuda do adulto? Ou seja, com muleta, sem muleta, estimular, o que é que deverá ser feito? Eu acho que já respondi a essa pergunta. O que eu tive a responder foi essa pergunta. Agora, posso não ter sido suficientemente claro e eu diria que, pronto, ou seja, no contexto da relação e vendo como é que a criança está e qual é, se ele se sente obrigado, se não se sente obrigado, se flui, se não flui, nós devemos ir fazendo pequenas experiências, mas sempre para lhe dar confiança, sempre para lhe dar gozo, não forçando para aquilo não se tornar uma experiência que ele acha difícil ou desagradável ou que exige esforço. Claro que às vezes há uns que ficam presos na zona de conforto, aí vamos aos poucos e poucos esticando, escolhendo textos divertidos, escolhendo coisas que alimentem a relação, mas basicamente é igual à resposta que eu... Muito bem, pronto, foi um reforço, muito bem. Ler antes de dormir promove o relaxamento ou deixa as crianças mais despertas? Bom, eu já li várias teorias opostas sobre esse caso. Há meninos que não gostam de dormir sem uma história, por causa da história, e há meninos que não gostam de dormir sem uma história por causa de saber que os pais estão com eles. Ou seja, às vezes a história é a história, outras vezes a história é o símbolo da ligação com os pais ou com o adulto de referência. E, portanto, isso vai depender dos casos, em qualquer dos casos é meritório. Agora, vai depender dos conteúdos e se cada pessoa, pronto, há quem diga, e há várias correntes, que aquilo estimula muito e que etc e tal, não se deve fazer, claro. Hoje em dia penso que é mais ou menos sentido comum, que se deve começar a baixar as luzes, que se deve começar a baixar os estímulos, que se deve começar a fazer tudo aquilo que excita para que os ritmos circadianos não sejam muito alterados e que nós consigamos a pouco e pouco ir baixando os níveis. E claro que se formos escolher uma história de aventuras, uma história disto, uma história daquilo, pá, provavelmente os meninos vão ficar excitados, mas mesmo assim eu não seria totalmente taxativo, acho que é preciso fazer experiências e é preciso dialogar com eles e falar com eles se eles sonharam, se eles não sonharam e se eles acham que os sonhos estão relacionados com a história ou não, não é? E mesmo que eles ao princípio acham que não percebem, insistir nessas perguntas porque eles têm muito mais capacidades do que aquilo que nós pensamos. Mas eu faria testes e tendencialmente, embora dependa dos meninos, não é? Tendencialmente iria para histórias apaziguadoras e histórias e contar num tom de voz e num ritmo, às vezes se calhar com sons também, com uma coisa que eu uso muito, aliás, que a Irene, tu conheces. Eu sei, eu sei, e é muito bom. Os chantes, os sininhos, as coisinhas, todo esse tipo de sons ajuda muito a baixar e a parar um bocadinho a cabeça e ficar com o mental menos ativo. E ajuda no foco. Mariana, mais uma questão? Sim, então temos aqui mais uma questão que é: quais as principais ferramentas para os pais motivarem os filhos para a leitura diária? Bom, para a leitura diária, digamos, as respostas são mais ou menos as mesmas, ou seja, nós temos que gostar, nós temos que dar o exemplo. Ou seja, os pais, todos os dias, deveriam ler ou ser vistos a ler, ou em silêncio ou em voz alta, preferencialmente em voz alta. E não como, tipo, chegou o momento da leitura. Não, mais uma coisa do género. Hoje, olha lá isto que eu li, que eu encontrei. Não sei o quê. Ou seja, não dando a entender que é para ler ou que é para exemplo. Ou seja, não dando a entender e, de certa maneira, tentando se convencer a si próprio que aquilo é uma prática boa para si mesmo, que é como é que eu
se eu quero que o meu filho se partilhe comigo, eu tenho que me partilhar com o meu filho. Nós, na nossa cultura, temos um bocado a tendência para pensar que os pais não devem falar de certos assuntos, ou não devem dizer certas coisas, mas os miúdos topam a qualidade da relação não é por aquilo que se diz, é por aquilo que eles sentem. Para já até aos 7 anos eles sentem tudo o que nós sentimos, não é? Tudo o que sente a mãe, tudo o que sente o pai. Aliás, até uma determinada idade os miúdos nem distinguem o que é que são eles a sentir e o que é que são os pais a sentir. Portanto, pode ser que ajude muito o próprio adulto criar uma dinâmica para si. Epá, eu vou ler todos os dias uma coisa, uma coisinha pequenina, tenho esse exercício para mim, não é? Se eu quero passar uma coisa para o meu filho, tenho que começar por ser eu a fazê-lo e para dar esse exemplo. Então eu vou arranjar uma coisa que eu consiga. Portanto, se é uma coisa que eu consiga, não vou começar com 1 hora de leitura nem com meia hora, que se calhar não vou lá. Mas se calhar posso começar com 5 minutos ou com 3 minutos. Se é poesia, se é história, se é texto, se é isto, eu vou ler. Quando lê, há de encontrar uma passagem, uma frase, uma passagem, uma ou 2 passagens que vai gostar, ou que acha interessante. E então vai partilhar com os filhos, olha, vejam lá uma coisa que eu li. E ele pega naquilo e lê, olha, não. O que é que vocês acham? Ou sente isto, o que é que isto quer dizer? Não sei o quê, depois, eu achei isto, eu achei o contrário, eu achei que... Pronto, está ali um momento de família, um momento de partilha, um pequeno... E a pouco e pouco, se esta coisa for começar a colar, os próprios filhos e os próprios pais vão descobrir como é que aquilo vai evoluir, sozinhos. Nem é preciso vir a workshops. Quer dizer, claro que os workshops abrem, expandem e dão uma série de estruturação para certas pessoas que estão mais inseguras, etc. Mas se criarem essa relação com uma pequenina coisa, isso vai começar a expandir. Eles próprios vão descobrir. E então, dando esse exemplo, diariamente, isso vai começar a acontecer diariamente. E as duas coisas, é o pai a dar o exemplo e a relação a ser cimentada. Muito bem. E neste momento eu estou a lembrar-me de algo que gostaria de partilhar convosco, que é o seguinte. Será que é aconselhável nós usarmos, por exemplo, tablets, telemóveis para estimular a leitura em detrimento do livro, do papel? Isso poderá funcionar como um estímulo para a criança ou, pelo contrário, segundo a tua opinião, achas que se deve privilegiar aquilo que é o livro em si, como suporte que, de certa maneira, privilegia aquilo que deverá ser o gosto pela leitura e o gozo que poderá ser ler? Bom, voltando à ideia do gostar de ler, não é? Que a ideia que deve estar sempre, ou seja, quando nós, qualquer pergunta que vocês me tenham feito aqui, ou que vão fazer amanhã, a resposta a essa pergunta deve ser sempre: isso contribui para eu gostar de ler? Se sim, sim. Se não, não. Ou seja, há sempre uma pergunta-chave para fazer após as perguntas do dia-a-dia que nós temos. Digamos que é, nós temos um fito, esse fito é, se nós queremos que eles leiam mais, nós temos que fazer com que eles gostem de ler. Então, todas as perguntas devem ser respondidas através da pergunta: isso fará com que eles gostem de ler ou não? Claro que isto implica o eles e o gostam, implica conhecer eles, implica conhecer o que eles gostam, implica que estabelecer uma relação com eles, não é? Fazer perguntas, estar em contacto. Agora, posso dizer o seguinte: pessoalmente, por tudo o que eu tenho experimentado e por tudo aquilo que eu tenho estudado, o livro é sempre melhor. E eu explico porquê. Porque o livro tem uma materialidade, não é que o computador e o tablet não sejam materiais, são materiais, nós sabemos, mas o livro é um material menos processado, está mais perto da sua matriz. É como comermos comida verdadeira ou comida processada. Nós sabemos que a comida mais próxima de como ela vem da natureza é melhor do que a comida processada, por várias razões, não é? Em termos de saúde. E aqui é a mesma coisa. Tudo o que for relacionarmos com um objeto que fisicamente está mais próximo da natureza, ele tem mais possibilidade de despertar os nossos sentidos e, portanto, de convocar o tal tesouro, não é? Ou seja, de não estarmos só no mapa, de chegarmos mesmo ao tesouro que somos nós, as nossas sensações. Porque um dos problemas da leitura foi que ficou muito intelectualizado no século XX. É tudo na cabeça, daí o gosto pelos significados. E o problema é que nós humanos não somos cabeça, nós somos tudo.
e temos também o lado sensorial, e precisamos de ir lá. E o mapa deve ir ao tesouro. O tesouro não é só o mental, o tesouro é tudo, não é? Aliás, nós sabemos depois que as emoções passam por isso, e daí nós podemos, através do mental, tentar fugir ou escapar às emoções. Bom, isto agora seria uma conversa muito complexa. Era outro webinar, Paulo, era outro webinar. Eu penso que resolvia, porque a palavra emoções está usada por tantos autores de maneiras tão diferentes que é difícil de trabalhar nisso. Mas pronto, resumindo e concluindo, se possível com o livro, mas se isso contribuir para atrapalhar em vez de para facilitar, vamos para o tablet e depois um dia iremos ao livro. Exatamente. E como é que eu vou ao livro? Através do meu exemplo. Um dia eu pego no livro e digo, olha aqui esta parte que eu fiz, eu dou o exemplo, olha aqui este bocadinho aqui, não sei o quê, e de repente tocamos no livro, isto até cheira a papel, não cheira, vê lá, cheira a tinta ou cheira a papel? E através da brincadeira e do jogo, vamos puxando a brasa à nossa sardinha, não é? Mas sempre com um olho no burro, outro no cigano, ou seja, se achamos que precisamos, que é mais producente naquele momento, ir mais para o outro lado, que teoricamente era politicamente menos correto, não faz mal, se isso contribui mais para o gosto para a leitura, vamos lá. Muito bem, Mariana, mais alguma questão? Sim, penso que houve, se não for também voltamos. Que recomendações, Paulo, de autores que brinquem com a língua ou então que despertem aqui a imaginação? Bom, olha, eu vou-vos confessar o seguinte. A maior parte dos meus espetáculos e performances que eu faço, quer para adultos, quer para crianças, eu não faço distinção. Portanto, não faço distinção entre adultos e crianças, ou seja, para aquele espetáculo eu acho que isto vai fazer sentido, eu digo montes de vezes, por exemplo, o famoso poema da Popa, pronto, é um texto pequenino e, portanto, eu volto a dizer a importância da poesia, não só das histórias, mas da poesia, porque a poesia muitas vezes são pequenas histórias, e como são pequenos, não é, ajudam a esta dificuldade, a tal história do trabalho, que é como são pequenos, estão mais adequados à atual capacidade de concentração dos miúdos, que é muito baixa, e até dos adultos. Portanto, eu acho que não se deve abdicar do resto e das histórias, não se deve abdicar, mas de vez em quando dar com coisas assim mais fáceis para também tornar a coisa mais fluida. Por exemplo, o poema da Popa, que é uma lenga-lenga, não é? Papou, da Violeta Figueiredo, mas é, digamos, uma lenga-lenga. Papou a popa, pipoca do milho da maçaroca, tanta pipoca papou que o milho quase acabou e agora a pipoca é pouca. Oh, popa, pipoca. Está bem, amanhã eu pouco, mas muito não, pouco. Portanto, isto, claro, depois vou repetindo mais rápido, depois a enfatizar nos pés, papou, popa, pipoca, esta coisa de começar a esticar até ficar histérico, não é? Portanto, isto funciona para adultos, funciona para crianças, funciona pelo inusitado, pela brincadeira, pelo que for, portanto, não é preciso ficar muito, digamos, fixo nesse. Mas, por exemplo, por estar a falar na Violeta Figueiredo, a Violeta Figueiredo é um excelente autor, uma excelente autora, mas para além da Violeta Figueiredo, nós temos tantos, António Torrado, Alice Vieira, o Afonso Cruz tem ali muitas coisas para a adolescência e para os jovens adultos, quer dizer, tantos. Vocês têm uma pessoa, eu não sei se ela tem muitas redes sociais, que é uma pessoa praticamente especialista nisso. Aliás, nós estamos a montar um curso e se calhar vamos fazer uns lives grátis e depois montar um pequeno curso que é a Dora Batalim. A Dora Batalim é praticamente especializada nessa coisa dos livros e sobre essa questão que foi posta da imagem e dos textos e como ler e como aproximar os materiais, mas vocês têm muitas pessoas especializadas nessa área do que ler, como ler. O como ler sou mais eu, não é? Mas o que ler, que eu posso dizer os autores com que eu me relaciono, que são estes e outros que eu não estou a lembrar agora, mas acho que mesmo na própria biblioteca, se forem à biblioteca, a Graça com certeza que saberá também dar muitas indicações. Penso que muitos professores sabem imensas hipóteses de leitura. O que eu diria era, ousem, experimentem, não fiquem naquela coisa que os crianças só gostam daqueles textos. A minha experiência com miúdos e com adolescentes é, às vezes, dou-lhes poemas que são poemas, sei lá, do Almada Negreiros, poemas do Alexandre O'Neill, histórias do Afonso Cruz,
e eles relacionam-se com aquilo e começam a brincar e começam a jogar, até porque quando estamos a jogar e a brincar aquilo não faz muita diferença, o que é, não é? Eu Muito bem. vou-vos dizer aqui uma brincadeira que é um bocado Sim, Paulo. entrar no Então. politicamente incorreto, mas era uma coisa que eu fazia quando era jovem. Pronto, vamos aproveitar agora porque estamos a chegar mesmo ao final, portanto, momento alto. Pronto, é um momento altíssimo ou baixíssimo, não sei se vou ser corrido com isto, mas era uma prática que eu fazia enquanto jovem e essa prática era começar a ler, então pegávamos numa frase e vamos dizer, eu não tenho aqui nenhum livro à mão, mas por acaso tenho aqui um texto, deixa eu ver aqui este texto. Este texto é um texto sobre o Neptuno retrógrado, que é aliás o que está a acontecer neste momento. Então nós dizemos assim, aprofundar o contacto com a nossa natureza de cu para cima, essencial é uma dança de cu para baixo. Interna ou em contra-alma de cu para cima, a possibilidade de nos entregarmos de cu para baixo, ainda mais a nossa verdade de cu para cima, humana de cu para baixo. Ou seja, era intermear num texto qualquer, normal, de um autor qualquer, o de cu para cima e de cu para baixo. Epá, isto provocava um fascínio nas crianças e de repente isto dava uma competência técnica, por um lado, não é? Capacidade de estar a introduzir uma coisa que não está lá escrita e continuar com o que está lá escrito. E é a brincadeira de dizer esta palavra que é uma espécie de um palavrão, não é? Mas que desperta a atenção, não é? Desperta a atenção e é o tal inusitado. Esta coisa de desacralizar a leitura, porque é isso que faz com que ela não seja explorada e não seja que não se brinque e que não se use. Claro, muito bem. Há que ter competência e tal e perceber o contexto, ou seja, isto pode-se fazer nos contextos, não se pode fazer noutros contextos, até para eles perceberem, isto da inteligência emocional tem muito a ver com saber distinguir os contextos, não é? Claro. Até nisso, isso pode ser bastante educativo e bastante pedagógico, não é? A gente saber onde é que se pode esticar, onde é que não se pode esticar, brincar, não brincar, dar um bocadinho daqui a folga dali, fechar um bocadinho daqui, fazer esse jogo, não é? Muito bem. Paulo, antes de fechar, eu gostaria de pedir desculpas porque a sessão de hoje teve muitas falhas a nível de emissão. Não conseguimos fazer a emissão em direto na totalidade do Facebook, precisamente porque houve uma falha da rede da internet, daí que apenas estamos a emitir em direto através do YouTube. Peço desculpa por esse facto. Tecnicamente estamos a tentar resolver esse problema, mas parece-me que efetivamente não estamos em emissão direta no Facebook. De qualquer das formas, este registro vai ficar para sempre e vai ficar como sendo aquele onde o nosso Paulo Condessa, porque nós já poderemos considerar-te sim, um dos nossos, veio aqui falar connosco, com os pais, com os educadores, com toda a comunidade, na importância que tem a leitura para as crianças e de algumas das dicas que poderemos usar para que haja a desmistificação de que a leitura é um bicho-papão. Acho que o mais importante é que efetivamente este foi o momento onde nós gostamos de estar e creio que transmitimos este gosto a quem nos está a ouvir. É a última sessão deste ano letivo, esta sessão, esta webinar é a última do projeto Intervir, Convergir e Construir, que é um projeto da educação, da Divisão da Educação, implementado aqui em São João da Madeira, no primeiro ciclo, abrangendo um grande leque de alunos e de famílias, e que está a ser uma ferramenta fantástica em termos do combate ao insucesso e ao abandono. E nesse mesmo projeto nós temos então estas webinars que até aqui eram emitidas ou que aconteciam em cada uma das nossas escolas e que agora acontecem assim, desta forma, para o mundo. Hoje não correu muito bem,
mas eu estou convencida que os nossos técnicos vão conseguir salvar aquilo que é possível e que haverá ainda, com certeza, a oportunidade de nos verem e de ouvirem repetidamente. Olha, Agradeço-te imenso, diz Paulo. Eu estava aqui a pensar se valeria a pena passar aqui um vídeo com um poema para fechar, uma vez que... Sim, acho muito bom. Paulo, deixa-me só pedir à Mariana que refira algumas palavras, como representante da Federação Conselhia das Associações de Pais Encarregados de Educação aqui de São João da Madeira, e depois, então, dar-te-ei a oportunidade de tu passares aquilo que considerares mais pertinente para fechar esta emissão, não antes sem renovar os meus agradecimentos a todos e a todas aqueles e aquelas que nos estiveram a acompanhar, ainda que dentro destas limitações técnicas, desejar a todos umas boas férias, uma boa pausa. Nós ainda temos algum tempo para acolher as nossas crianças nas nossas escolas. Iria também aproveitar aqui a oportunidade para relembrar aquilo que vai existir em agosto, pela terceira vez, a Escola Aberta, que é uma oferta que a Câmara está neste momento a promover, no sentido de acolher aquelas crianças cujos pais declarada e comprovadamente precisam de trabalhar durante o mês de agosto. Portanto, queria só lembrar isso, dar a palavra à Mariana e depois, daqui a bocadinho, despeço-me novamente de ti. Então, Mariana, algumas palavras? Sim, quero então também agradecer a todos os pais que estão aqui também, a todos os pais e toda a comunidade que está aqui também em direto no chat do YouTube, também aqui a dar os parabéns, os contributos. Obrigada a todos, obrigada Paulo, obrigada também à Câmara Municipal pela parceria. É a última, este webinar é realmente o último deste ano letivo, atípico, mais uma vez, mas que de facto também criamos aqui algumas oportunidades, não é? Estou aqui com a minha filha ali ao lado e consigo estar ainda assim no webinar, e com os gatos também, que também estiveram aqui a assistir, e portanto há aqui sinergias e nós aprendemos sempre com todas estas pandemias e todas as adversidades da nossa vida. Pronto, obrigada também por esta partilha, para nós pais especialmente, não é? Porque muitas das vezes também temos que conviver com o erro, não é? E aceitar que podemos e devemos errar e que a seguir fazemos melhor. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada, e em seu nome deposito todos os votos de muitas felicidades e que haja realmente esta alteração que todos nós queremos para melhor em termos de pandemia, não é? Que deixemos de usar os tais apetrechos que agora nos obrigam. Todos nós também temos de trabalhar para isso, todos nós temos de fazer aquilo que efetivamente compete a cada um no que diz respeito à preservação das regras sanitárias, porque sabemos que se há alguma coisa certa é o incerto, e temos mesmo de lidar com isto da melhor maneira possível, sempre nesta base, sempre nesta premissa. Paulo, então, a palavra é tua. Ia dar aqui vou pôr aqui um vídeo com um poemazinho só para fechar, para isto fechar aqui com um arzinho mais de graça. Se calhar, como estive a falar na Violeta Figueiredo, não vou pôr aqui a pouco, mas vou pôr o crocodilo. Quem ficar com água na boca, pronto, no meu YouTube, no meu canal de YouTube ou no meu site, Paulo Condessa, www.paulocondessa, também tem lá mais alguns, não tem lá muitos, mas tem lá alguns vídeos, poderão ver. Este que eu vou pôr aqui, salvo erro, foi gravado em São João da Madeira, tenho quase certeza absoluta que foi gravado, e é da Violeta Figueiredo. Espero que gostem. Deixem-me fazer então aqui o share screen. Já estão a ver tudo preto, não já? Sim, Paulo. Ok, aqui vai. Andava eu a nadar,
andava eu a nadar, andava eu a nadar, a nadar, a nadar, andava eu a nadar, a nadar, andava eu a nadar no rio Nilo, apareceu-me um crocodilo, com o rabo a rabiar, rabo a rabiar, rabo a rabiar, e dentes muito afiados para me trincar. Aquilo era inesperado. Eu nunca sonhara achar-me sozinho no meio do rio Nilo, diante de um crocodilo. Lembrei-me de lhe perguntar: sabes nadar em marcha atrás? Claro que sei, meu rapaz, disse o crocodilo, e partiu logo às arrecuas, em grande estilo, deixando-me a mim outra vez tranquilo, nas mansas águas do rio Nilo. Rabo a rabiar, rabo a rabiar, rabo a rabiar. E prontos, aqui ficamos com uma pequena amostra de uma brincadeira, e nos workshops, estas coisas que parecem assim, já isto é teatro ou isto, não sei o quê, nos workshops com pequenos exercícios, as pessoas chegam lá muito facilmente, transformam isto numa brincadeira, e é essa a ideia do ir um passo de cada vez, não é? Mas esperemos ter sido inspirador, que tenha servido para alguma coisa. Pronto, espero ter correspondido às expectativas, e aqui estou para continuar a trabalhar e continuar, e se alguém tiver opiniões contrárias ou isso, depois que as faça chegar para a gente... Se pronuncie. Cá estamos para as ouvir, acolher, e claro que serão importantes, porque efetivamente é nessa base de partilha que está a evolução. Muito obrigado à Câmara Municipal. Renovo os meus... Sim, Paulo? Sim? Muito obrigado à Câmara de São João da Madeira, à Mariana Carvalho, à Irene Guimarães e a toda a equipa que possibilitou este encontro, e foi um grande gosto, um grande prazer e uma grande honra estar aqui convosco, contribuir para a comunidade. Muito obrigada, Paulo. Efetivamente foi um grande prazer, uma grande honra ter-te aqui conosco nesta webinar. Mais uma vez renovo os pedidos de desculpa pelas falhas técnicas. De qualquer das formas, este vídeo está disponível no YouTube, e com certeza que será também depois, assim que possível, colocado também no Facebook, que é onde ele costuma estar. Renovamos os nossos agradecimentos em nome da Câmara Municipal. Muito obrigada também à FECAP, na presença da Mariana Carvalho, a ti, Paulo a Condessa, até breve, um grande beijinho, muito obrigada pelos teus contributos, e a todos aqueles que estão a ouvir-nos lá em casa, ainda que dentro destas condições, que não são as melhores, endereço muitos votos de saúde. Fiquem bem, e aguardemos então que numa próxima oportunidade haja um novo encontro, numas condições com certeza que melhores. Muito obrigada, fiquem bem e até à próxima.